heróis são, todos eles, o herói tradicional. As mulheres são pessimamente tratadas. Temos aquela pseudo-amazona, temos a deusa, que é deusa, portanto não é mulher, temos a Rosie, a cozer meias e a fazer a sopa, e temos a Shelob, que é o horrível feminino, que é o contraponto da deusa. E, portanto, tal como a deusa é majestosa, a Shelob também é majestosa. E, portanto, o resto acabou. Não há mais mulheres ali que sejam dignas de coisa nenhuma. Porque o universo do Tolkien é um universo masculino, claramente um universo masculino. Das grandes bebedeiras, de cerveja, de cachimbadas, conversando com 4 ou 5 homens de meia idade vestidos de tweed numa sala fumarenta. Este é o universo dele. A casa era um universo à parte, não tinha a ver com a sua vida pública, digamos assim, nem com a sua vida artística. E isso também, portanto, também tínhamos de ter um universo deste. Ele é, de facto, como um homem dos anos 20 e isso marca a sua mentalidade. E, portanto, resolvi pegar na simbólica do espaço, no sentido de ver, ou tentar descodificar o trabalho de fazer as pessoas imaginar aquilo que não existe na realidade concreta do dia-a-dia. E, para isso, é necessário ter o Tolkien, que fala de uma capacidade élfica, ou seja, uma capacidade artística. Porque para conseguir descrever aquilo que não existe e fazer com que o leitor se esqueça de questionar que isto não existe e aceite, nem que seja por um momento. Um momento não, 1500 páginas é mais que um momento. Aceite durante uns quantos meses acompanhar aqui o percurso daquelas personagens por espaços que lhe são relativamente familiares, mas que não são de facto os espaços que ele conhece do dia-a-dia, implica descodificar aquela linguagem. Aquela linguagem é fundamentalmente uma linguagem simbólica. E, portanto, funciona mais por aquilo que sugere do que por aquilo que afirma categoricamente, porque não afirma nada categoricamente. E deixa à imaginação de cada um, que vai depender também da sua enciclopédia individual, a concepção dos espaços, razão pela qual eu fiquei muito zangada quando vi o filme, porque eu posso-vos garantir absolutamente que a minha Galadriel era muitíssimo mais bonita que aquela que ali estava. Muitíssimo mais. A Arwen não, a Arwen estava bem. O Gollum estava espetacular. O Gollum, para mim, foi a personagem que mais me encantou conseguiram apanhar aquilo que eu imaginava que teria que ser um Gollum. Agora, a Galadriel, tanta paciência, a minha Mara era muito melhor. Portanto, esta capacidade, este imaginário que eu construí, que cada um de nós construiu quando leu o Tolkien, todos nós criámos espaços que são mais ou menos semelhantes a partir das indicações que ele nos deu e depois colorimos aquilo com a nossa enciclopédia pessoal, que depende das leituras que fizemos, das experiências que fizemos, enfim, depende de quem nós somos. E esta liberdade, que é a liberdade da palavra, é superlativamente mais rica do que a imposição da imagem. A pena que eu tenho, por exemplo, é que, primeiro, os meus filhos recusaram-se terminantemente a ler o Tolkien. Nunca consegui que nenhum deles lesse. O primeiro, o mais velho, acho que chegou para aí ao meio do primeiro volume e o mais novo acho que nem chegaram ao meio. Porque, entretanto, recebi a resposta óbvia e evidente: oh mãe, mas se há o filme, para que é que eu vou ler o livro? E, portanto, eles não vão ter nunca a possibilidade de se libertarem daquelas imagens. E a Galadriel será aquela Galadriel que eles viram e o Gollum será aquele que eles viram, porque a imagem afasta as palavras. Esta capacidade poética de descrever um espaço, de descrever personagens, talvez dos momentos mais espetaculares, como é que a palavra pode acompanhar, por exemplo, o percurso da câmara. Foi uma situação que nós não vimos no filme, mas que é uma cena claramente cinematográfica. É quando o Tolkien, numa determinada passagem, acho que é o Gandalf,
descreve o Gollum, desde o momento em que ele nasceu até que se apoderou do anel e até chegar ao momento em que estamos na altura da história. E há uma parte de um parágrafo em que ele diz que o Gollum olhava para o céu, e depois começou a olhar para a copa das árvores, e depois para os troncos das árvores, e depois para as raízes das árvores, e depois para o que estava debaixo das raízes das árvores. E o Gollum foi uma personagem que regrediu, que se fechou completamente, que foi completamente dominada. Isto dava uma cena cinematográfica espetacular de ver a evolução do Gollum, enquanto o seu olhar vai descendo desde o céu, não é até à terra, é até debaixo da terra. Não há outra, eu não conheço outra forma tão bonita de dar uma visão de como podemos destruir-nos interiormente, recusando qualquer abertura ao mundo, do que esta imagem. E ele, nesta descrição do Gollum, do ângulo de visão do Gollum, ele descreveu a personagem. E foi isto mais que me fascinou. É claro que depois há todo um conjunto de leituras teóricas que têm que ser feitas quando se faz a análise simbólica do espaço, e basicamente é isso que aqui está. Portanto, o capítulo inicial tem a ver com a apresentação do fantástico. Já não é a apresentação que eu fiz em 1983, felizmente já temos outras ferramentas que nos permitem entender a literatura fantástica de outra forma, uma forma que eu considero bastante mais correta. E a segunda parte é basicamente esta tentativa de análise de um dos muitíssimos aspectos, porque nós poderíamos pegar para analisar os Senhor dos Anéis, e que eu escolhi por opção a simbólica do espaço. Temos que dizer que a questão da imagem também foi importante, porque o estate do Tolkien é reconhecidamente duro e inflexível com o uso das imagens. Tivemos um bocado de sorte, porque, pronto, é claro que eles autorizaram as imagens que já estariam no seu trabalho original. Exato. E também, talvez, tendo em conta a origem académica do ensaio, apesar de, obviamente, não ser, ou seja, nós apostamos neste ensaio, apostamos comercialmente neste ensaio, apesar da sua origem académica. Mas lembro-me, curiosamente, quando pedimos uma conclusão, a Maria do Rosário enviou uma conclusão bastante dura acerca da situação com a qual, diga-se, eu concordei absolutamente. Aliás, uma das melhores coisas que está aqui neste livro, em termos de opinião pessoal. E falou há pouco disso, ou seja, da extrema facilidade com que hoje um escritor se diz escritor. Não é? Ou seja, aos 23 anos, uma pessoa escreve um livro fantástico, escolhe, o título é invariavelmente no Vale de, não é? Nas montanhas de, e depois com o panorama mudou muito, e aqui por força dos editores, do peso comercial e da necessidade de se fazer dinheiro. Eu aí tenho uma visão um pouco mais romântica, até porque eu não escrevo romances, portanto posso ter essa visão romântica, não tenho que viver deles, também posso ter essa atitude perfeitamente de quem não está interessado em quanto é que aquilo vai render, porque não é essa a minha forma de vida. Mas o que é um facto é que têm-me passado pela mão muitos textos para eu dar parecer, como vocês podem imaginar. Eu tenho encontrado situações em que eu não posso dar parecer. É uma coisa que eu tenho a sensação que não está acabada, porque não está devidamente pensada, porque está escrita ao correr da pena, porque não houve nenhum editor que fez o trabalho que os editores devem fazer, na minha opinião, que é uma citação que a Ursula Le Guin descreve, por exemplo, em relação à edição do seu terceiro volume. E ela entregou um volume para a publicação. Vocês sabem que na altura era um bocado complicado, porque se tratava do tema da morte numa obra que é sobretudo para adolescentes. E a editora com quem ela trabalhava já há muito tempo mandou-lhe uma resposta que foi assim: tem que ser cortado, o Guedes está a falar demais. E a autora cortou falas do Guedes.
concordou que, de facto, o Goethe estava a falar demais. Podia dizer aquilo em menos palavras. Podia deixar sugerido em vez de levar o leitor pela mão. E uma coisa que eu sinto é, nesta pressa de se publicar, os autores têm medo de deixar o leitor fazer a sua leitura. Querem guiá-lo, querem levá-lo a ver aquilo que ele exatamente está a ver. Isto nunca irá acontecer, porque cada um de nós vai ver coisas diferentes, ter determinados parâmetros. Portanto, muitas vezes tem a tentação de controlar o leitor. Muitas vezes tem a tentação de lhe dar as explicações todas, como se ele não tivesse inteligência suficiente para deduzir o resto. E, portanto, torna-se... O que se pode ser dito em 10 palavras não se diz em 50. E o que se pode ser dito em 20 páginas não se diz em 100. Eu digo isto aos meus alunos, é uma regra de português, é a lei mais bonita que a gramática portuguesa tem. É a lei do menor esforço. Está consagrado. Gramática, aquela coisa oficial, pesada e tal. A lei do menor esforço diz que o que se pode dizer em 3 palavras não se diz em 10. E alimenta-se isto. Não se dá tempo para que as pessoas pensem no seu trabalho. Porque, como dizia o Tolkien, conseguir fazer um trabalho de ficção científica ou um trabalho de literatura fantástica requer muito, muito trabalho intelectual, muito esforço intelectual. A inspiração está ali, uns pauzinhos. Depois, tudo aquilo tem que ser rigorosamente trabalhado. Eu não digo que façam como o Tolkien. Cada vez que lhe pediu uma coisa, o homem escrevia 50 páginas de uma coisa já completamente diferente. Não era capaz de entregar nada. Por isso, o volume do Senhor dos Anéis andou para trás e para a frente, e cada vez que voltava aqui para a editora tinha mais 50 páginas e estava tudo diferente do que estava antes. Portanto, não é isso. Isso é um defeito de perfeccionismo, que um dia as pessoas têm que pôr um ponto final e dizer está acabado. Foi o que eu tive que fazer com ele. Eu já não vou ver mais, não leio mais, não faço mais revisão de provas. Eu agora só vou ver se as últimas coisas que eu inventei estão metidas, porque eu tinha a sensação que ia haver sempre coisas para acrescentar ali e para mudar. Eu um dia gostava de uma vez de corda para eu disse, não, eu já não vejo mais nada. Pronto, fica descansado, que eu não altero mais rigorosamente mais nada. Mas há isso, há uma pressão para que as pessoas publiquem todos os anos um livro. Que publiquem livros, histórias que estejam inacabadas, para obrigar o leitor a ler o segundo livro, e o terceiro livro, e o quarto livro, e o quinto livro. Se a obra é boa, se a história é boa, e pode ser contada de princípio a fim, eu não sei porque é que tem que ser comprado, tem que ser paga a prestações. Porque é que tem que ser a obra comprada a prestações? Porque é garantir o investimento, eu acho que não... Enfim, e como vos digo, esta minha posição é extremamente crítica. Eu acho que as editoras não fazem aquilo que têm que fazer no acompanhamento dos jovens autores. E o acompanhamento dos jovens autores requeria que as editoras fizessem trabalho de edição com eles. Ou até, em certos casos, que não editassem. Ou que não editassem. Dissessem espera, não é? Eu uma vez recebi eu dei um parecer, pronto, como é óbvio, não foi bom, justificado, portanto, não disse, olha, não publico porque eu não gosto. Eu justifiquei, porquê? Porque achava que aquilo não devia ser publicado, quais eram os textos e tudo. E depois a editora fez-me chegar o comentário do autor ao meu comentário. Que foi outra coisa que eu achei, a primeira situação um bocado aborrecida, como é evidente, mas sobretudo achei muita arrogância por parte do autor, que acha que as críticas não são para tirar de lá nada. Portanto, as críticas não têm que ser necessariamente destrutivas. Não é verdade. A crítica deve... E aquilo que eu estava a fazer era aquilo que o editor